Fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dores difusas, ou seja, vários segmentos do corpo estão doloridos. Por mais que 3 meses, pessoas muitas vezes sentem dor num simples toque, um abraço, como se ele estivesse ligado no automático, querendo doer o tempo todo, mesmo que não haja um estímulo para dor. Não existe cura, mas existe controle, né? Existe sim maneiras de viver bem apesar da fibromialgia. Temos uma maneira de acessar a farmácia natural que nós temos dentro da gente. Nenhum remédio tem a potência que tem. Dr. Lua Lukman, médico e professor referência em reumatologia. Mais do que um especialista, ele é um profissional comprometido com o bem-estar e a qualidade de vida de milhares de pacientes. 12 de maio, Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Hoje ele está aqui para revelar verdades e esclarecer mitos sobre uma condição ainda cercada de dúvidas e preconceitos. Então conta pra gente o que é afinal a fibromialgia. Bom dia, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast da Vamos Pode Mais. E falando sobre esse assunto que está em alta, um assunto que aflige tantas pessoas no Brasil e no mundo, que é a fibromialgia, cercado de mitos, cercado de dúvidas. Então é muito importante estar falando sobre esse assunto que eu particularmente gosto bastante. Faz parte do meu dia a dia atender pacientes com fibromialgia. Então, a fibromialgia, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome caracterizada principalmente por dores difusas. Então, o principal motivo que leva esse paciente, essa pessoa, a procurar atendimento médico é o surgimento de dores. Dores estas que são crônicas, ou seja, duram mais que 3 meses, e que se adquire um padrão difuso de dor, ou seja, vários segmentos do corpo estão doloridos. Difuso é isso, dói em todo lugar. Exatamente. Os lugares mais diversos e até estranhos que você imaginar que aquele paciente pode sentir dor, tá? E a maneira que ele sente dor é muito diversa também. Pode ser um choque, pode ser uma queimação. Um grande marco da fibromialgia é uma grande sensibilidade ao toque. Então, essas pessoas muitas vezes sentem dor num simples toque, um aperto de mão. De doer mesmo assim, de sentir dor? Um abraço. Às vezes a própria alça do sutiã gera um incômodo, porque fica muito sensível à pele, né? Então esse é um outro grande sintoma muito presente nesses pacientes. Então você já começa a imaginar o quão desafiador é viver. E que com dores difícil, assim, deve ser difícil diagnosticar isso, né? Porque você vai por vários caminhos até descobrir isso, né? E é meio que isso que significa meio que a síndrome, né? Várias causas, vários sintomas e pode se apresentar de formas diferentes, é isso mesmo? Exatamente. Eu acho que a gente pode entrar na questão da jornada desses pacientes mesmo, que não é uma jornada fácil, tá? Porque começa a doer uma parte do corpo, ele vai atrás daquela parte que está doendo. Então é o braço que está doendo, vamos fazer um exame deste braço, depois é a cabeça, e vai dividindo o corpo por partes, quando muitas vezes é uma coisa só, causando todo aquele grau de sintomas, né? Caramba, que interessante. E a dor sempre é generalizada ou ela pode só ficar localmente? É uma boa pergunta. Embora inicialmente ela pode se apresentar localmente, ela precisa necessariamente adquirir um padrão bem generalizado para a gente poder chamar de fibromialgia, né? E eu acho que é interessante a gente falar que não é só dor. Tá? Eu acho que o mais importante é a gente saber que vem uma carga de sintomas além da dor que fazem a gente suspeitar mais ainda dessa síndrome. Tá? Então, quem sofre com esse tipo de dor crônica vai ter com muita frequência distúrbios do sono, tá? A dificuldade em se atingir um sono profundo, um sono reparador. Não, excesso de sono ou dificuldade para dormir? Dificuldade para dormir, exatamente. Esse eu acho que é um segundo marco da síndrome da fibromialgia. Tá? Então, vocês imaginem comigo um cérebro, um sistema nervoso central que está amplamente sensibilizado aos estímulos, ele quer agir no automático, ele quer sentir dor o tempo todo. E isso explica a origem de tantas dores, né? A gente fala que a dor crônica da fibromialgia é uma dor nociplástica, dentro das classificações de dores que a gente tem. Meu Deus, o que é isso, doutor? Que essa dor Traduz isso, pelo amor de Deus. Claro. De maneira mais simples, a gente pode falar que todos nós temos no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, um motorzinho, um local que é responsável por sentir dor e emitir sinal de alerta através de dor.
até certo ponto, foi um mecanismo de defesa que nós desenvolvemos sentir dor. Né? Algo de errado está acontecendo com o nosso corpo, então aquele centro da dor emite o sinal de alerta através de dor. Mas algumas pessoas, nós ainda não entendemos exatamente o motivo, fatores genéticos, fatores ambientais que a gente se expõe no decorrer da vida, vão desregular esse sistema de dor. É como se ele estivesse ligado no automático, querendo doer o tempo todo. Mesmo que não haja um estímulo para dor, um machucado, uma inflamação, aquele cérebro vai estar amplificando os estímulos dolorosos. Então ele não, a pessoa que tem a fibromialgia, ela não para de sentir dor nunca, ele não dá uma folga? Aí sim é possível viver bem apesar das dores e até mesmo controlar a intensidade, e o principal aqui é diminuir as crises, porque a gente sabe que tem períodos de calmaria e períodos de crise. E a crise é o que mais debilita o paciente, que deixa ele realmente incapacitado por vezes, onde a dor se intensifica, os sintomas todos se intensificam, né? Então, eu acho que um dos que é importante a gente falar é que tem tratamento, que tem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes, sim. Você falou ali sobre a questão que acontece no cérebro, né? A questão da sensibilidade. É daí que vem essa frase que a fibromialgia é psicológica? Eu acho que essa frase realmente a gente associa muito à fibromialgia, mas é um dos mitos que a gente precisa quebrar e justamente entender que não existe dor emocional, não existe dor psicológica. Existe explicação biológica, existe uma explicação física por trás da dor, a dor é real e ela existe. O que acontece é que as emoções influenciam na dor. Potencializa, assim, né? Potencializa, exatamente. Isso com todos nós, né? Então, a maneira de se doer, a maneira de sentir dor, ela sofre diversas influências externas, inclusive do emocional. Tanto que o estresse e a ansiedade são um dos principais gatilhos para as crises de fibromialgia. Cara, somatizaria nesse caso, né? Potencializaria. Então, que fibromialgia é psicológica é mito. É mito. Então, se você chegou até aqui, só esse ensinamento, só essa quebra de paradigma desse mito, vale a pena o seu like aqui, hein? E o se inscrever no canal, se você não se inscreveu, porque pouco se fala sobre fibromialgia, assim, pelo menos na minha opinião, eu nunca ouvi muito sobre isso. Agora, o que eu ouço é realmente que é uma dor psicológica. E, na verdade, doutor, pelo que você falou aqui, é correto afirmar, então, que ela é neurológica? Digamos que ela sofre uma influência do sistema nervoso central, que comanda o corpo todo, que é responsável por emitir esse sinal de alerta através de dor, que é responsável por captar estímulos dolorosos da periferia, então do músculo, de um tendão machucado, leva-se esse estímulo para o cérebro sempre, onde é processado essa dor. E é justamente nesse processador da dor que mora todo o problema da fibromialgia. Ele está amplificado. Deve ser surreal passar por isso. Como que um paciente, doutor, eu sei que a gente não consegue, né, vivenciar o que a outra pessoa vive, né? Mas como que, dentro da tua experiência, um paciente que sofre de fibromialgia, como é que é um dia dele, por exemplo? Como é que é a vida desse paciente? Eu sempre falo com os pacientes, e a gente tem que dedicar um tempo em consulta para isso, que muitas vezes é um sofrimento silencioso. A gente está falando de uma doença que é invisível, tá? Então, como você mesmo falou, se colocar no lugar do paciente, entender a dor do outro é complicado, e existe grandes preconceitos com a fibromialgia. Então, esses pacientes têm uma jornada muitas vezes solitária, né? Onde muitas vezes as pessoas diminuem a dor que ela está sentindo, diminuem aquele grau de sofrimento. Muitas vezes isso parte até de pessoas próximas, familiares, né? Onde não se tem esse grande entendimento sobre a doença. Então, eu acho que é muito importante envolver a sociedade, familiares próximos. Eu sempre chamo para vir em consulta, quando possível, para estar explicando o que é fibromialgia, que a dor existe, ela é real. Porque sem esse suporte familiar, tudo fica mais difícil. Sim. Né? Eu acho que é isso que está ocorrendo no momento, um grande movimento das pessoas com fibromialgia estarem se unindo e correndo atrás dos seus direitos. Tem muito a ver com esse sofrimento de anos, de falta de visibilidade, porque a gente não está falando de uma doença rara, tá? É uma doença muito prevalente,
a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que 3% da população brasileira convive com fibromialgia, tá? Caramba. E isso dá 6 milhões... 6 milhões? 200? 6 milhões de pessoas. De pessoas convivendo com fibromialgia. Muitas sem diagnóstico e sem acesso a especialista ainda. Eu imagino que deve ser difícil diagnosticar, porque quando a pessoa sente alguma dor, por exemplo, é como o doutor comentou, ela vai lá no médico, vê a dor no braço, aí investiga o braço, aí vê que não é o braço. Aí, às vezes, pode falar, não, o que você está tendo é uma dor emocional de estresse. Aí a pessoa acha que está estressada. Aí depois aquilo não passa. Tipo, ela está mais calma, tranquila, mas não passa. Aí depois ela volta lá. Ela vai... Não, então é ansiedade. Aí começa também a você dar tratamentos e outra coisa, e você não está tratando a causa. Essa jornada, geralmente, doutor, quanto tempo se leva? Eu sei que é difícil a gente entrar nisso, mas... para de fato diagnosticar e como de fato é possível diagnosticar a fibromialgia? O atraso diagnóstico, ele infelizmente, ele não é uma exceção, ele é regra, tá? Então são anos para a pessoa. Anos? Às vezes são anos para chegar e se ter o diagnóstico correto, tá? Então aí é outra problemática que a gente tem que levantar, que é encurtar a jornada do paciente com fibromialgia, tá? E não existe um exame que mostre a fibromialgia. Aí é outro desafio. É possível dizer que a pessoa nasce com ela e tipo, vai desenvolvendo ao ano ou não? Existe sim uma influência genética, tá? Então, pacientes que têm familiares de primeiro grau com fibromialgia têm uma chance muito maior em desenvolver. Mas só a genética não costuma ser suficiente, tá? Traumas que aquela pessoa vive durante a infância, adolescência, fase adulta, podem servir como um gatilho, infecções, outras doenças que causem dores podem servir como um gatilho para estressar aquele sistema nervoso central e desenvolver a fibromialgia, exatamente. Mas a jornada ela é muito longa, a gente precisa encurtar, tá? E de fato ali, como que você chega nesse diagnóstico? Porque eu acho que até acertar esse diagnóstico é um desafio para vocês, né? Eu volto um pouquinho ali na tua fala, né? Antes da pessoa procurar um médico, ela já tomou vários medicamentos, ela fica postergando. Aí ela faz um tratamento, volta. Eu acho que aí vem muito essa questão do preconceito também, né? Porque, já foi no médico tal, não achou nada. Já foi no médico tal, não foi nada. Já tomou todo tipo de remédio. Será que isso existe mesmo? Eu acho que é isso que vem, essa questão e aí do a família fala, né? olha, tá tudo normal, é coisa da tua cabeça. É coisa da tua cabeça. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela não tem fibromialgia porque ela tem depressão. Na verdade, ela pode ser que desenvolva uma depressão por não encontrar fibromialgia, né? Com certeza, perfeito. Então, não é raro esses pacientes passarem vários especialistas, se automedicarem, analgésicos anti-inflamatórios que não melhoram a dor até chegar no reumatologista. Então, eu acho que é interessante saber que o reumatologista é um médico que é referência na avaliação das dores, né? Eu sempre falo, quando procurar o reumatologista, né? Quando você sentir dores, seja dor muscular, dor articular principalmente, que não foram causadas por um trauma. Eu não bati, eu não torci, mas está doendo. Opa, hora de procurar esse especialista para avaliar a causa dessa dor, tá? Então, ainda existe também uma falta de conhecimento de quando procurar esse especialista e é um dos motivos da gente atuar muito no marketing, nas redes sociais, tá trazendo essa conscientização. Disseminar essa informação, né? Exatamente. Essa jornada, e como diagnosticar então, né, pessoal, assim... Como eu falei, não existe um exame que mostre a fibromialgia, então o diagnóstico é clínico, é com base nos sintomas característicos e afastando as outras causas de dor que possam estar simulando a fibromialgia, tá? Então, dentre esses critérios diagnósticos, claro, a dor difusa, como a gente conversou lá. Em vários lugares, em vários assim. lugares do corpo é mandatório, aquela sensibilidade ao toque ajuda no diagnóstico. E distúrbios do sono, né, que são prevalentes, principalmente a insônia, o sono não reparador. Consequentemente, a fadiga também entra nesses critérios diagnósticos, que é aquele cansaço extremo para fazer as coisas simples do dia a dia, que é outro sintoma que gera uma perda de qualidade de vida muito grande nesses pacientes e que também é pouco compreendido. Não é um simples cansaço, é
é um cansaço extremo. É impeditivo, né? Impeditivo, limita muito eles. Então, a fadiga é um sintoma prevalente. Distúrbios de concentração, até mesmo de memória, que ficam prejudicados. Né? Aquele cérebro está gastando muita energia nesse processo de sentir dor, o sono já não está bom, então a concentração vai ficar prejudicada. Então a gente fala muito desses sintomas satélites, além da dor, que está ali no meio, mas que ajudam você a fechar o diagnóstico. E, obviamente, os transtornos do humor, que acabam sendo prevalentes, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, tá? Então, esse combo que a dor crônica traz junto, que a gente usa para se fechar o diagnóstico. E hoje, o doutor falando os sintomas assim, eu acho que hoje é mais difícil ainda, então, identificar. Porque, olha só, né? As dores ali em vários locais do corpo, né, é interessante. Eu acho que é a principal característica quando se fala de fibromialgia, né, que é aquela máxima popular, é dor em todo lugar e eu não sei de onde dói. Agora, quando a gente entra em cansaço extremo, poxa, quantas coisas levam ao cansaço extremo? Então você já tem um obstáculo aqui. Déficit de atenção. Hoje em dia, principalmente com excesso de tela, informação, você tem esse assunto muito em pauta. Então, olha só, você já tem outra máscara ali, né? Falta de sono, não conseguir entrar num sono reparador. Poxa, o próprio, se você for ver o déficit de atenção, também fala sobre o sono. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade, né, doutor? Exatamente. Cada desses sintomas tem várias causas e que o paciente com fibromialgia também pode ter influência de outras doenças em conjunto com ela. Então, isso torna mais desafiador ainda, com certeza, né? E eu acho que a gente já entra nesse mérito do quanto a rotina é importante nesses pacientes, né? Tem que ser uma rotina, muitas vezes, militar, que eu chamo. Porque... no sentido de que se você ultrapassa um pouquinho o seu limite, os sintomas da fibromialgia vão piorar, né? E isso é um dos grandes desafios, porque a gente está falando principalmente de mulheres, que são as mais acometidas. Você sabe mais ou menos a relação, assim? 9 mulheres para cada homem, é muito mais. Caramba! Mas é interessante lembrar que os homens também sofrem de fibromialgia. Sim, as sim. mulheres são mais acometidas, mas não é exclusivo do sexo feminino. Tá? E entre os 30 e 50 anos. Então, são mulheres extremamente produtivas, que muitas vezes têm a sua família, o serviço doméstico e o trabalho para equilibrar. E aí começam a desenvolver essa síndrome que, como vocês viram, traz muitos sintomas. E que, de uma hora para outra, se veem incapacitadas, de certo modo, para seguir com aquele ritmo. Então, isso já gera bastante angústia, tem que saber a hora de diminuir, pedir ajuda e procurar atendimento médico. Então, saber diminuir o ritmo para se obter a melhora é um desafio. E a nossa sociedade também não está muito preparada para ofertar esse suporte. Sim. Que eu falo para os pacientes que deve ser encarado como suporte temporário. Para se focar no tratamento e voltar aos pouquinhos até a vida que se tinha antes. Ela tem cura? Eu posso desenvolver e me curar? Ou eu tenho que conviver com isso ao longo toda a minha vida? Não existe cura, mas existe controle, né? Como várias doenças crônicas, a gente fala que a fibromialgia tem sim um caráter crônico, mas aqui acho que a mensagem de esperança é que existe sim maneiras de viver bem apesar da fibromialgia, apesar de não ter cura. O tratamento é por remédio, por ser... Também tem a parte de acompanhamento psicológico, doutor? Isso é importante? Muito importante. Assim, eu sempre falo, o paciente sozinho ele não consegue tratar, nem o reumatologista sozinho. Então precisa montar essa rede de suporte, precisa ter uma equipe multidisciplinar. E eu acho que os profissionais essenciais que fazem parte dessa rede, é o reumatologista, que é o profissional que dá o diagnóstico, que afasta outras causas de dores, que medica quando necessário e faz os encaminhamentos. O segundo profissional que faz a diferença é o educador físico, tá? Okay. O educador físico ou fisioterapeuta, que é o profissional do movimento. A gente sabe que o exercício físico ainda é um pilar no tratamento da fibromialgia e a gente sabe que o exercício físico a longo prazo tem um poder analgésico, né? Onde nós temos uma maneira de acessar a farmácia natural que nós temos dentro da gente,
que vai liberar analgésicos naturais, Endorfina. endorfinas, endocannabinoides. Nenhum remédio tem a potência que tem o exercício físico em acessar essa farmácia natural. Que legal. Acontece que tem um jeito certo de se exercitar. E aí, muitas vezes, o paciente se pergunta, e não é fácil mesmo, como que eu vou me exercitar com tantas dores e fadigas? Sim. É adaptado para ele. Não é fácil. Tem que ser individualizado, tem que ser adaptado. Tem que começar bem devagar, no limite da dor, muitas vezes. E a frequência é melhor que a intensidade. É melhor fazer mais vezes na semana um pouquinho essa farmácia natural, que lá 1 ou 2 vezes, 1 hora de exercício. Vai até piorar. Até porque às vezes a pessoa sente tanta dor e desiste, né? Também. E demora um pouco para ter o resultado. Então não é fácil engajar. Se achar uma atividade que goste, ajuda. Tá? Às vezes um esporte, uma atividade... Uma caminhada. Ou a caminhada funcionaria ou tem que ser algo mais intenso, assim? Olha, no mundo ideal a gente sempre faz um pouco dos dois. Exercício aeróbico, que pode ser na caminhada, né? Mas também um pouquinho do exercício de força sempre é interessante, tá? Mas não existe um exercício que é melhor que o outro na fibromialgia, tá? Isso é importante falar, aquele que realmente o paciente se engaje, tá? Para você ter ideia, existe até um estudo bem icônico na fibromialgia, com um jornal muito conceituado, que estudou o efeito do Tai Chi Chuan nos pacientes com dores crônicas. Fantástico! Que É legal! arte marcial, onde você trabalha muito com movimentos. Sim, chinesa, taoísta, né? Não tem uma carga, você não bate no saco de pancada. Então e se mostrou que teve um resultado bom. Então, para você ver como é muito amplo, basta achar o profissional certo na outra ponta. Que aí entra o educador físico e de preferência com conhecimento em dores crônicas. Que legal, né? E a arte, o Tai Chuan, Tai Chi Chuan, né? Isso. Eu li um pouco sobre isso e interessante que ele, além do físico, ele também trabalha o equilíbrio, o emocional. É uma boa opção quando você tem tantos fatores desregulados, né? Ô, doutor, há quanto tempo você trabalha ali atendendo pacientes com fibromialgia? Bom, começou logo na minha especialização em reumatologia, lá em Curitiba, no Hospital de Clínicas, né? Hoje nós tínhamos um ambulatório voltado só para os pacientes com fibromialgia. Legal. Né? Onde um dos chefes lá é uma referência em estudo da dor crônica da fibromialgia, que é o Dr. Eduardo Paiva, e que nos transmitiu muito conhecimento. Então, isso começou lá em 2018. Então, já temos alguns anos aí já atendendo esses pacientes com frequência. Você falou ali bastante sobre a sensibilidade que tem no corpo, né? Eu li algumas manifestações. Como que essa dor se manifesta dentro da fibromialgia? O paciente pode sentir doer das maneiras mais diversas e bizarras possíveis. Pois é, então, isso também dificulta, né? Então pode ser um choque, pode ser uma queimação, pode ser a maneira do paciente sentir dor é muito individual, né? O latejamento, então pressão, pontada, fisgada, agulhadas, é muito diverso a maneira de se sentir e expressar essa dor. E até é difícil para o paciente às vezes se expressar, né? Como que é essa dor? Como que eu vou falar para os outros como que ela é? É muito individual, tá? Mas é bem diverso a maneira de se doer. Caramba, eu vejo que, olha só a dor de quem sofre com isso, que ela chega num limite que ela é obrigada a aprender a conviver com isso, né? Eu diria assim, né? Tem essa parte de aprender a conviver e fazer as pazes com a própria dor, digamos assim. É um processo que muitos pacientes, quando recebem um diagnóstico, eles entram até numa fase de luto. Tem a fase de negação, a fase de raiva. Por que está acontecendo comigo isso? Né? Fiz algo de errado, por que eu fui desenvolver essa doença? É a fase de barganha, até chegar na fase de aceitação. Então, cada paciente tem esse tempo, tem que ser respeitado, mas quanto antes aceitar o diagnóstico e abraçar o tratamento, mais sucesso vai ter também. Eu tenho curiosidade. Doutor, o doutor consegue contar para nós ali algum caso real que você chegou assim, que foi difícil identificar e acompanhou e viu melhoras? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que deve ter história pra caramba, né, cara? Não, a gente tem que trazer histórias de sucesso no tratamento da fibromialgia, e nós temos pacientes, sim, né, que essa jornada que eu falei de que demoraram para se ter um diagnóstico e que iam vários especialistas, vários médicos, já estavam com uma perda de esperança e que chegaram
no consultório, obviamente com essa carga toda, a gente fez o diagnóstico e que abraçaram o tratamento, né? Seguiram o caminho, a gente dá o caminho, mas é o paciente que é o ator principal. Sim. Então, quando essa paciente abraça o tratamento, a gente vê sim uma melhora de qualidade de vida que é muito interessante. Principalmente quando está com os pilares bem estabelecidos, que é um programa de exercício físico já adaptado, que é uma rotina não tão extenuante, que favoreça essa paciente, um sono regulado e com esse tratamento multidisciplinar. Aí, tendo essa base, a chance de ter sucesso aumenta, com certeza. Então, tem histórias bem interessantes. Tem uma história icônica que isso não é minha paciente, eu acho que ia ser um médico de estrelas. Mas tem uma atriz que é a Lady Gaga, né, a cantora, que ela ela faz questão de expor esse diagnóstico nas redes sociais e muitas vezes já falou sobre a fibromialgia. E, inclusive, momentos ruins da doença ela já expôs na internet, momentos de crises de fibromialgia, já deu manifestações públicas em eventos importantíssimos, tentando conscientizar as pessoas, tá? Então, eu acho que é uma referência de uma pessoa famosa com fibromialgia e que não respeita classes sociais. Sim. É uma doença que toda a classe social está apta a desenvolver. É ser humano, pode desenvolver. Pode sentir dor. E esse caso, a Lady Gaga, ela é muito nobre, né? Eu não sabia disso, né? Eu não sabia. Mas muito nobre essa atitude dela, porque ela usa a força também da fama dela, das redes sociais, né? Que hoje está em alta, para conscientizar as pessoas. Doutor, você tem muita experiência, muito contato com pacientes com a fibromialgia. Qual é a tua maior dor como médico hoje, que você enfrenta e talvez a sociedade médica enfrenta também? Se você pudesse assim falar, não, se a gente conseguisse fazer isso, eu acho que seria mais fácil tratar as pessoas. Eu acho que a principal dor do reumatologista, que assim como os pacientes também sofrem, a gente também sofre de solidão no tratamento. O que eu quero dizer com isso? Ter essa equipe multidisciplinar e com experiência em dor crônica, acho que é a principal dor do especialista. Tá? Porque muitas vezes a gente quer ofertar o melhor para o paciente, mas esse melhor passa por ter acesso a essa equipe, né? E também as barreiras socioeconômicas, né? Que é muitas vezes um ambiente de trabalho que não está bem adaptado para essa paciente, para esse paciente com dor, a parte do próprio entendimento e julgamento. Certo. Então, essa dor que é a dor do paciente é a nossa dor também. Mas poder ofertar o melhor, levando em conta todos esses aspectos, é algo que deixa todo reumatologista realmente ansioso. Né? Legal. A gente sempre tenta contribuir para que melhore isso. Né? Tem alguma legislação ou algo de incentivo para as pessoas dentro do Brasil? Para quem está nos assistindo aqui, né? Aproveita esse momento aqui para comentar aqui se você se identificou com algum sintoma ou conhece alguém que possa ser que precise desse conhecimento. Né? A gente está até aqui com a nossa plateia, né? O pessoal do RH que cuida aqui também dessa parte de segurança e tem cada vez mais também chegam relatos disso. Né? Então eu acho que é muito importante a gente conscientizar. Tem alguma legislação que a pessoa possa buscar, algum incentivo? Está no momento assim, de grande movimento político dos pacientes com fibromialgia. Se organizaram muito bem nesse sentido e agora boa parte dos estados brasileiros estão aprovando a fibromialgia, equiparando ela a uma deficiência mesmo, uma deficiência física no caso. Então essa é a grande novidade, está muito em alta esse movimento. Aqui em Santa Catarina já teve primeiro nas esferas municipais, agora entrando na esfera estadual, tá? Então, já está se equiparando a uma deficiência física com os benefícios que se vêm junto disso. Então, acho que o paciente deve procurar esses direitos, deve procurar assistência social para ver o que lhe cabe com essas novidades ali, que realmente é muito novo. Então, a gente ainda está tentando também entender... Entrando nas deficiências ocultas ali, né? Exatamente. Então,
Uma das coisas que chegou antes disso até não é bem uma lei, enfim, mas existe o cordão de girassol, né, onde a gente faz essa identificação de deficiências ocultas, onde o paciente pode facilmente adquirir esse cordão de girassol e que já lhe dá uma identificação de que essa pessoa convive com uma deficiência oculta. Tipo, acorda assim Exatamente, só usar um crachá, ok. né, um girassol. Que a gente... E ali já... Para quê? Para aquela pessoa, talvez, no transporte público, né? Poxa, porque você olha por fora, muitas vezes as pessoas, elas não parecem estar doentes. Sim. Não é só com a fibromialgia. Sim. E aí, uma maneira de ter essa visibilidade é muito importante. Então, acho que isso Vem afastar um pouquinho o preconceito, né? O julgamento, né? Que ele por si só já é automático. Às vezes você está numa condução, aí vê uma pessoa jovem tudo sentada, quando tem e um monte de gente, uma mulher, por exemplo, né? Aí você fala, poxa, por que ele não levanta? Talvez aquela pessoa esteja sentindo tanta dor, né? mais sofrimento que a outra pessoa, Sim. com certeza. Então, acho que assim, pleno, né, 2025, a gente tem que falar que existem deficiências ocultas, né, que para a pessoa sofrer não precisa mostrar aquilo, é complicado. Então, acho que esse movimento tem um lado bem positivo, assim, de trazer voz para essas pessoas. Eu acho que é muito importante o que a gente está falando aqui, e a gente conversa muito, né, Carol? Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar duas partes importantes. Primeiro, é a conscientização. Hoje, a gente tem um excesso de informação muito grande, né, doutor? Isso é muito bom, porque a gente pode ter acesso a informações ou conhecimentos que antigamente a gente não conseguia. Quer dizer, a gente pode aprender mais. Mas isso também pode criar falsas opiniões e falsos conceitos, e isso também pode fazer com que você distorça o seu julgamento. E a gente consegue trabalhar essas duas partes e também a empatia. Que eu acho que você que está assistindo aqui, e a gente também tem como responsabilidade, de entender que as pessoas podem estar vivenciando isso e se colocar no lugar do outro também é um desafio. A gente fez até um podcast sobre a empatia genuína, mas tentar imaginar o que a pessoa está sentindo e trazer para ti esse sentimento, porque às vezes a pessoa ela pode estar com tanta dor e você às vezes está julgando aquela pessoa. Então isso é extremamente importante. Então se você não conhece alguém que passa por isso ou também não tem alguém para encaminhar, eu acho que fica essa lição, né? Para que você possa entender também e conscientizar as outras pessoas que, como você, ou como eu, ou como a Carol, ou como todo mundo aqui, a gente passa por coisas que nem a gente entende. Imagina essas pessoas que buscam esse tratamento por quantos anos, né? Aí elas são diagnosticadas por um caminho, por outro. Cara, deve ser muito, muito difícil. A gente vai encaminhando para aquela parte. Tem mais uma pergunta? Não, eu queria até trazer uma frase de um podcast também. Legal. O Minus, ele falou uma parte assim, enquanto não inventar o dorímetro, como é que a gente vai medir a dor do outro? Né? Não existe dorímetro, né? Não, E aí, realmente, eu acho que esse caso, né? Tipo, a gente não consegue ver, a gente julga, mas a gente não consegue medir essa dor. Então, acho que esse que é o ponto importante do... Sim. Gostei dessa frase também. E é importante porque isso é uma perspectiva muito particular, né? A gente tem que aprender a respeitar as pessoas e identificar que talvez elas possam estar passando por... E até por medo de julgamento, elas não se sentem à vontade para conversar, né? Por isso também que eu acho que é importante o apoio psicológico aí, né? Se o cara não tem na família, por exemplo, os nossos colaboradores têm o Conexa Saúde, que tem apoio psicológico, telemedicina. O reumatologista, ele atende telemedicina também? Sim. É uma modalidade de atendimento que eu sou muito adepto. Eu tenho feito bastante telemedicina, tá? Para o Brasil todo, até para pacientes que moram fora, são brasileiros e moram fora do Brasil. E porque a gente está falando de uma especialidade que ainda não tem tantos especialistas, tá? Um número abaixo do que deveria. E pacientes que moram muitas vezes em locais com dificuldade de acesso ao reumatologista, que tem que viajar horas para se chegar no especialista, ou que possuem dificuldade de locomoção, tá? Ou que buscam na telemedicina uma flexibilidade maior de horários. Então, tenho feito bastante, gosto muito. Que bom. Tem bons resultados, sim, com a telemedicina dentro da reumatologia. É uma maneira de facilitar o acesso.
E se legal. a galera quiser conhecer o senhor, como é que faz? Bom, eu tô nas redes sociais, no Instagram, @Dr. Lua Luckman, tá? Então lá eu posto bastante conteúdo sobre, não só sobre fibromialgia, mas sobre várias causas de dores e assuntos reumatológicos. É o jeito mais fácil de achar. No Instagram, Facebook, @Dr. Lua Luckman. A gente vai botar uma legenda, porque o sobrenome... Não, e agora? Não, o Ivo, ele faz mágica agora. Nessa hora tá brotando o arroba, os lettrings. Doutor, a gente tem um desafio, né, de passar o máximo de conhecimento no menor tempo possível para que a gente possa orientar os nossos ouvintes. E a gente chega para aquele momento, né, Carol? Que essa câmera aqui de trás, ela não é uma câmera agora. Agora ela é a alma, o coração do nosso ouvinte. E se o doutor pudesse agora falar do fundo do coração algo para os nossos ouvintes sobre a fibromialgia, o que você daria esse último conselho para quem nos ouve agora? Bom, primeiro aos pacientes que sofrem com dores, não normalize sentir dor, procure ajuda médica, procure ajuda especializada, e a reumatologia pode ser seu aliado, seu guia nessa jornada. Então, primeiro, não normalize sentir dores, nunca é normal sentir dores. Segundo tenha mais empatia com a dor dos outros. Eu acho que essas são as principais mensagens e de que esses pacientes eles precisam ser vistos e sair dessa invisibilidade. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Olha só, se você chegou até aqui e não se inscreveu, agora é a hora de se inscrever, né, Carol? A gente finalizando aqui, Carol, o que você aprendeu hoje sobre a fibromialgia? Eu acho que como sociedade a gente pode contribuir realmente não tendo esse preconceito e aprendendo, né? Acho que se veio o nosso episódio até aqui e aprendeu, já vai conseguir contribuir com o diagnóstico, a compreensão e a empatia sobre a fibromialgia. E quebra-se mitos, né? Eu acreditava, por exemplo, que era psicológico, isso eu já aprendi. E a fibromialgia hoje, doutor, eu vou fazer uma síntese aqui, vamos ver se eu acertei. É como se fosse aquele motorzinho do cérebro que faz a gente sentir dor, porque dor é um mecanismo de defesa, ele é necessário, né, para indicar alguma coisa ali de sobreviver. Ele desregula e eu começo a sentir dor o tempo todo, de formas que até eu não consigo descrever. Então, desregular essa parte é o que caracteriza ali a fibromialgia. Alguns sintomas que eu posso ter a dor crônica, que é aquela dor que permanece mais de 3 meses, se eu não estou enganado, que ela não passa. Vários locais do corpo, sem algo específico. Distúrbios de sono também. A parte até da ansiedade ali e déficit de atenção. Perfeito. E a fadiga? Fechou. Então, mais ou menos seria isso que Exatamente. São alguns pontos assim para a gente tentar materializar como identificar a doença. É isso? Isso mesmo, perfeito. Foi um bom aluno. Olha só, então o cara que entrou aqui achando que era uma doença psicológica já entende. Então, se você chegou até aqui, acho que vale o like, vale se inscrever. E a gente sempre fala aqui, né, Carol? E essa é a prova, que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan, pode mais. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por nos compartilhar tanto conhecimento. E a gente espera vê-lo em breve, com mais conhecimentos, com mais novos assuntos, porque é muito importante a gente disseminar a informação. Obrigado, ouvintes. Foi excelente, gostei muito de estar com vocês. Obrigado. Pessoal, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!